A título de informação, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, esta Kitbá aí, ela ainda nos dias de hoje em Jerusalém, entre o povo judeu, ela é bastante usual. Eles utilizam muito essa forma, eles utilizam muito essa questão aí, que era utilizado por essa Kitbá, que era esse contrato, Kitbá, que era o contrato, na verdade, aí, de casamento. Algumas coisas que é importante nós analisarmos e aqui falarmos também para vocês com relação a isso daí, que terminado aqui esse Nessuim, que seria esse noivado para nós entendermos melhor esta questão. Então, depois de terminado aqui esse compromisso de noivado, eles ficavam ali se amassando, namorando, nesse namoro que hoje em dia nós conhecemos e falamos muito a respeito disso? Não. Existia uma diferença muito grande. Eu gostaria de estar falando com vocês a respeito disso. O noivado era totalmente diferente do que para nós é hoje. Como funcionava o noivado dos judeus? O noivo, após fazer este compromisso debaixo da roupa, feito com essa Kitbá, então esse rapaz ausentava-se agora da sua noiva e ele não mais veria essa noiva, a não ser que fosse um caso bastante extremo. Então, depois de feito este contrato, o rapaz, o noivo, saía e só retornaria agora em um dia determinado pelo seu próprio pai. O que eu estou querendo dizer? Este rapaz, após assumir este compromisso, ele não ficava lá amassando barro, ele não ficava com mão aqui, mão ali. A coisa era muito séria, era muito santa. Depois de estar estabelecido debaixo de uma roupa, essa Kitbá, que na verdade era o contrato de casamento, este rapaz estabelecia-se tudo o que seria necessário para que este casamento fosse oficializado. Então este rapaz, no período que variava de 1 ano a 2 anos, por que variava de 1 ano a 2 anos? Porque para o judeu também era uma responsabilidade, uma questão de honra, que este rapaz tivesse condição de constituir família. E só poderia constituir família, só poderia pegar uma moça, só poderia estabelecer um dote para o casamento se este jovem tivesse pelo menos uma casa para morar. Então o pai, ele pegava esse filho e dizia: olha, filho, você tem uma responsabilidade, você agora está noivo. E isso para o povo judeu era muito sagrado. Existiam leis, inclusive, que protegiam toda esta situação. Como assim? Por exemplo, um rapaz noivo jamais poderia sair em guerra, em batalha, ainda que Israel, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, estivesse em guerra, este rapaz, este jovem jamais poderia sair em guerra, porque era, na verdade, um compromisso. E uma vez estabelecida, era como que se aquela moça já estivesse casada. Ainda não havia sido desposada, mas esse compromisso dessa Kitbá já equivaleria a um casamento. Uma vez esse rapaz morrendo nesse período de noivado, a moça que estava noiva tinha inclusive parte naquilo que ele deixasse. Era muito sério e inclusive era considerada viúva, porque a partir deste contrato de noivado com a Kitbá, debaixo da roupa ali, tomando a Kadush, como eu falei, era muito sério, era um compromisso muito sério. E se esse rapaz morresse, como eu falei nesse período, a mulher era considerada inclusive viúva, como que se tivesse de fato casada. E por que que demorava um período de 1 ano a 2 anos? Um outro detalhe, a título de informação, e é importante você saber deste detalhe, porque sabendo disso você vai entender, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Lembra que o Senhor Jesus, inclusive ele vai falar alguma coisa a respeito disso daí,
Se você, para compreender a parábola das 10 virgens, você precisa entender as bodas do cordeiro. Entender as bodas do cordeiro, por exemplo, você vai entender o sermão escatológico de Jesus no capítulo de número 24 do Evangelho segundo escreveu, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Lembram? No capítulo 24, mais ou menos ali, não se salvo engano, versículo de número 36, o Senhor Jesus disse assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai que está no céu. Ora, Jesus não era Deus, pastor Eurípides, evidentemente, mas ele esvaziou-se da sua glória, porque se ele tivesse com as prerrogativas, com todo o poder e grande glória, primeiro, tudo aqui na terra era fulminado. Então ele veio como homem, padeceu os mesmos sofrimentos. Enquanto homem, ele não teria como saber, mas como Deus, evidentemente que sim. Mas o que é que havia por trás desta afirmação de Jesus quando ele pega e diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai? É por isso que agora a gente faz um paralelo, por exemplo, com as 10 virgens. Entendendo isto daí, você vai entender muito sobre a parábola das 10 virgens, porque isso vai explicar o porquê é que passava 1 ano a 2 anos distante. Ficava este rapaz trabalhando até ter condição financeira para poder sustentar a família e poder também dar uma casa, uma moradia mais ou menos digna para essa mulher. O interessante é que nem o noivo sabia o dia do seu retorno. O interessante é que nem o pai da noiva sabia o dia do retorno desse rapaz. A mãe da noiva, muito menos. A mãe do pai da noiva não sabia também. E isso era um segredo guardado unicamente para o pai. Porque era o pai que, depois dos 4 anos de idade, assumia a responsabilidade da educação do filho. Era o pai que, a partir dos 4 anos de idade, começava a ensinar uma profissão para essa criança. Era o pai que, a partir dos 6 anos de idade, já induzia e levava o filho e trazia, porque meio período ele trabalhava na roça, a partir ali dos 4 anos de idade, e no segundo período, a partir dos 5 anos de idade até os 6, era levado para a sinagoga, onde eles aprendiam ali a ler e a escrever, e tudo observando dentro daquilo que era ensinado mesmo dentro da Torá. Nada era separado. A partir daquilo ali, o homem, principalmente, era de responsabilidade do pai, toda essa educação. Então, somente o pai poderia saber. Dentro desta perspicácia deste pai, era ele que ia definir: ora, meu filho já está pronto, ele já tem uma casa para morar, ele já tem uma condição financeira. Era o pai que observava. E quando menos se esperava, e ainda o filho de vez em quando perguntava: meu pai, está na hora? E ele diz: não, meu filho, aguarda um pouquinho, você ainda não está pronto o suficiente. No outro dia o filho perguntava, mas o pai não dizia. Quando chegava a hora, o pai chamava o filho e diz: meu filho, chegou o momento, você está preparado, você está maduro, você tem condição agora. O filho tinha que mostrar para o pai que ele estava maduro para assumir aquela responsabilidade. E quando então esse filho entende essa questão, nós vamos entrar agora na terceira fase, que é o casamento, a consumação do casamento. E como se dava essa consumação do casamento? Na consumação do casamento você vai entender, por exemplo, a continuidade da parábola das 10 virgens, porque uma vez este pai dizendo para o filho: meu filho, você está pronto para casar, você pode agora contrair matrimônio, pode pegar já a sua noiva, este noivo. O pai organizava agora para o filho as vestes nupciais, chamava os amigos e os melhores amigos iam com ele. O interessante é que ia um na frente com uma shofar, que era um chifre de carneiro, ia tocando, um outro geralmente ia com uma flauta, um outro com uma trombeta, e eles iam dançando e cantando. E os flautistas, e principalmente o chifre de carneiro, a shofar, ia anunciando na frente, e o noivo, com as vestes nupciais,
os amigos com as vestes nupciais iam chegando até a cidade, se este morasse em uma outra cidade. E agora, quando eles entram na cidade, é motivo de grande festa, porque quando tocava-se a chofar, é por isso que fala do toque da trombeta, é muito alusivo também. É por isso que diz, eis aí o noivo, porque esse que tocava a chofar vinha com outro amigo que anunciava dizendo, eis aí o noivo. E o interessante, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, é que essa noiva, mesmo não sabendo o dia nem a hora que o seu noivo viria, ela tinha que estar ataviada desde o dia. Por que fazia isso? Porque ele poderia vir a qualquer momento. É por isso que, para você entender a escatologia bíblica, você vai entender o porquê de que através desse casamento judeu, porque não saberia o dia e nem a hora, a noiva precisava estar preparada. Assim eu e você também, como a noiva de Cristo, precisamos estar preparados para receber este noivo, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que o nosso noivo, Jesus Cristo de Nazaré, com o tocar da trombeta de Deus, como estes amigos anunciando, essas miríades de anjo ao som daquele grande brado, a voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. Então esse momento lindo está aproximando, o encontro da igreja com o Cordeiro que vai ser nos ares. Para você entender toda essa questão, meus amados e queridos irmãos, é por demais importante. Por isso que eu falei, entender o casamento judaico é entender as falas de Jesus a respeito, por exemplo, da sua vinda. E como é que esta noiva dormia ataviada? Ela dormia com os lombos cingidos. O que era dormir com os lombos cingidos? Ela já tinha que estar com as vestes de casamento. Ela nunca poderia dormir despreparada. Ela já tinha que estar adornada, porque desde o dia que o noivo partiu, e Jesus já partiu, desde quando ele ressuscitou ao terceiro dia, já começou o relógio. A noiva não sabe o dia, a noiva não sabe a hora, mas é responsabilidade desta noiva se manter pura, virgem, imaculada. Lembra que no noivado, lá no Nessuim, na Kitbá, eles estabeleceram um compromisso de casamento. Então nesse compromisso estava constando que ela tinha que estar preparada. Jamais o noivo chegaria na casa da noiva e ela estando despreparada. Então ela já tinha que estar adornada, ela tinha que ter azeite na lamparina, porque o noivo pegava essa noiva, podia ser qualquer hora da noite, e ela tinha que ir com a lamparina dela acesa, tinha que ter óleo dentro desta lamparina. Nós também precisamos ter azeite. Esse azeite representa o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que nos ilumina, que nos guia e que nos guarda. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Terminando aqui essa questão, tinha algumas coisas para nós falarmos, mas foi importante você entender tudo isso. Ficou para trás, inclusive, a narração da sequência depois desse casamento, porque depois viria naturalmente a gravidez. A gravidez era extremamente complicada. E para a mulher, por exemplo, depois que ela tinha um filho, se fosse um filho homem, durante 44 dias durava a purificação dela. Ela ficava separada, por lá isolada. E se fosse uma menina, não se sabe ainda o porquê, o motivo e a razão. Essa mulher ficava 80 dias, o dobro do tempo que era, por exemplo, um menino. E naquela época havia uma cultura entre os judeus que quando nascia-se um varão, era motivo de festa, era motivo de grande gozo e alegria. Detalhe, não vai dar para nós enfatizarmos e falarmos a respeito do parto, mas só lembrando que nesse parto, inclusive desta criança, o homem jamais poderia presenciar. Hoje, nós assistimos e podemos participar. Alguns até que não têm muito estômago para isso, não conseguem resistir ali o sofrimento da mãe em um parto, às vezes até desmaia ou de emoção, ou por alguma outra pesar, a gente não sabe a questão. O fato é que entre os judeus não poderia este homem participar desse momento. Então o homem ficava fora ali da tenda
e ele ficava até um pouco distante e ficava um mensageiro à porta da tenda. E umas parteiras que poderiam e somente poderiam ser mulheres, então pegava essa criança, a primeira coisa era cortar esse umbigo, lavava-se essa criança com água e com óleo e sal. Por que isso, pastor Eurípides? Lavava com óleo e sal. Isso era extremamente importante. Por quê? Primeiro, este sal e esse óleo ia impedir, por exemplo, que as moscas, e era ali um período onde eles estavam, por exemplo, no deserto, quando acontecia muito isso daí, então era extremamente necessário, favoreceria, por exemplo, para que a criança não fosse picada. A criança era envolta como que uma múmia, em umas tirinhas assim de 5 a 10 centímetros, enrolava-se todo o corpo daquela criança e ficava mesmo só os olhos e a boquinha e o nariz para a criança respirar mesmo ali. E ainda tinha um pequeno véu ali que eles organizavam para ter esse cuidado de proteção, inclusive, com esta criança. Então era tudo muito bem organizado e preparado. Depois que essa criança nascia, pelo menos até o 8º dia, já precisava dar o nome para esta criança. E o nome era uma questão muito importante. Por exemplo, se eu tenho familiaridade com uma pessoa e eu gosto de alguma pessoa para homenagear essa pessoa, o que eu faço? Coloco o nome dessa pessoa nessa criança. Por exemplo, o meu pai, ele gostava muito de uma pessoa por nome de Eurípides de Balsanuffa, misericórdia. E ele queria dar esse nome, Eurípides de Balsanuffa, e minha mãe pisou firme e disse, olha, até que Eurípides eu deixo, mas de Balsanuffa de jeito nenhum. Então, para quem conhece um pouco da história, Balsanuffa, ele aí faz parte aí do espiritismo, né? E eu sou de origem de uma família espírita e Deus de lá me tirou. Meu pai e a minha avó tinham um centro espírita, embora que kardecista, uma linha branca, evidentemente. Mas meu pai, por exemplo, dizia que preferia ver um filho dele morto a ver um filho dele pastor. Meu pai expulsou um pastor dentro da minha casa porque estava evangelizando e a minha mãe havia aceitado a Jesus. Então foi muito difícil. Aos 7 anos de idade eu perdi o meu velho pai, tive muito pouca convivência com ele, mas em muito das ignorâncias que ele falou, de repente, por causa disso, aos 42 anos de idade, um infarto fulminante, nós o perdemos. Saudade que temos desse nosso pai, tivemos muito pouca convivência. Fato é que ele, eu estou falando só sobre isso porque as pessoas, principalmente os brasileiros, temos a mania de dar o nome a determinada pessoa para homenagear alguém. O judeu jamais faz essa questão. Ele até pode fazer isto daí, mas a primeira preocupação não está em homenagear uma pessoa, o legado de uma pessoa, e sim no significado do nome. Então, para cada nome, o judeu ele escolhia esse nome porque por causa do seu significado. Então, o significado do nome era mais importante do que homenagear alguém com o nome. Então, o judeu estabelecia isso como critério. Isso para eles era por demais importante, extremamente relevante. Eles tinham também que nesse 8º dia já fazer a circuncisão, tinha que circuncidar, eu sei que vocês já sabem, são seminaristas, não dá aqui para nós entrarmos em detalhe, e também o tempo não nos permite. Eles deveriam, inclusive, quando completasse 30 dias, o primogênito nascido homem, ele tinha que ser redimido. Do contrário, esse primogênito tinha que ficar no templo, assim como ficou também Samuel. Ele não foi remido, porque para tirar este rapaz que era o primogênito, depois de 30 dias, o pai, a mãe tinha que ir lá e pagar em ciclos uma oferta para poder redimir este filho primogênito. Do contrário, este filho primogênito tinha que ficar servindo no templo. Então existia todo um cerimonial, toda uma questão ritualística. Deixa eu olhar algumas questões aqui, ver se alguém tem alguma pergunta. Aleluia, Jean Faustino aí falando da lamparina tem que estar acesa, verdade, graças a Deus. Também José Rosendo Araújo também dando glória a Deus aí, falando com relação às vestes, como as nossas vestes precisam estar mais alvas do que a neve.
Newton Santos falando muito interessante esse detalhe de enrolar a criança para evitar ser picada por moscas, verdade. Então tudo havia um motivo, um porquê e a razão. Os judeus ele é extremamente organizado em relação a todas estas questões aí. Vamos caminhar agora, e a gente precisa caminhar aqui um pouquinho no tempo, aqui tem algumas coisas que a gente precisava ver, mas vamos ficar para frente, vamos para a unidade 2. Por favor, vamos lá para a página 65, 63, a alimentação e as recomendações divinas. Vamos aí para a unidade 2 aí do nosso módulo Maneiras e Costumes Bíblicos. Vamos aqui agora analisar algumas questões aqui e vai estar falando sobre o nosso corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. De que maneira nós precisamos cuidar desse nosso corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo de Deus? Primeiro, eu devo só cuidar deste corpo espiritualmente? Não. Nós vamos observar, inclusive, com os judeus que eles tinham este cuidado também do alimentar-se, o cuidado com a higiene pessoal. Então, tudo isto significa zelar do nosso corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo, alimentando-o com a palavra de Deus, alimentando-o através do jejum e da oração, buscando sempre a Deus. Eu estou alimentando esse meu corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Ao passo que também eu não posso me esquecer de alimentar o corpo físico, tendo os nutrientes necessários para este corpo, tentando na medida do possível e do tolerável ter uma alimentação sadia, na medida e do possível e do tolerável, cumprir todas as regras de higiene. Esse período, inclusive, em que nós estamos vivendo aí desta pandemia, tem sido para nós muito importante essa questão da higiene, de ter esses cuidados aí, inclusive com o corpo. Tudo isso fará nos entender melhor toda essa questão. Então é importante nós entendermos que, tendo o nosso corpo como templo e habitação do Espírito Santo de Deus, eu devo cuidar deste templo, eu devo cuidar da minha forma em todos os detalhes. E é dentro dessa questão que nós vamos estar aqui agora estudando e analisando junto com os amados e queridos irmãos. Vocês que vão tendo as suas dúvidas, as suas perguntas vão fazendo aí. A Thalita Cerqueira está dizendo: misericórdia, pastor, eu achava meu nome estranho, mas esse aí que seu pai lhe deu é o O, realmente. Minha irmã, para você ver, eu já passei prova na vida. Graças a Deus que não ficou de Balsanufa, ficou Venâncio, então Eurípides Venâncio. Deus tocou lá no coração da minha mãe e ela não aceitou. Muito bem. Vamos então agora aqui dando continuidade. Vai estar aí, queridos, para você se situar melhor na página 64, onde nós vamos estar falando sobre esta questão da importância de nós termos esse corpo espiritual, alimentando espiritualmente, mas cuidando dele também materialmente, fazendo essa faxina e dessa alusão, inclusive, que eu fiz sobre essa pandemia. O cuidado com a higiene pessoal deste corpo. Tudo isso a gente precisa observar. A título de informação e para você entender também sobre essa questão, no 1.1 aí vai falar sobre a alimentação. Ora, havia pelo menos duas principais refeições que o povo judeu fazia. Primeiro era o de jejum e segundo era a ceia. Esse de jejum, ele era feito na primeira parte aí do dia, então geralmente era com pão, fruta, queijo. Quando eles saíam para a lida, eles saíam para trabalhar. Então saía-se o pai de família, mais os filhos homens, e as filhas mulheres ficavam em casa, cuidando dos afazeres. Pastor, mas as mulheres faziam muito pouca coisa. Meu irmão, não queira ser mulher naquela época, ou nem imagine a dificuldade que era para ser uma mulher naquela época. Primeiro que a mulher trabalhava e muito, porque quando fala em ficar em casa, a mulher, ela tinha que fazer ao redor da sua casa, ali também, ela plantava trigo, ela fazia alguma plantação ali, e a plantação que ela colocava ali em volta da casa era o que iria fazer a comida para esse marido. Então, nos dias de hoje,
matéria tão pesada como socar um pilão, por exemplo, a mulher tinha que fazê-lo, ela cuidava de toda essa questão aí. Quando era a ocasião das colheitas, essas mulheres também ajudavam. Então era muito difícil essa questão e mulher trabalhava e muito naquela época. O fato de dizer que a filha mulher ficava com a mãe até o dia do seu casamento não implicava em dizer que essa mulher, que essa jovem mulher não fazia nada, trabalhava e muito. Então esse cuidado, quando o pai de família saía com os filhos para a lida, as filhas também tinham que ficar junto com a mãe e a lida também em casa não era fácil, tinha que ter todos esses cuidados aí. A segunda refeição, que era de primordial importância aí, era, na verdade, a ceia. A ceia, ela geralmente era feita de noite, ela era feita no terraço de casa, em cima do eirado, ali próximo ao eirado, no terraço, né? E mais na frente a gente vai estar falando da importância desse eirado, a importância desse telhado, a importância de quando Jesus disse assim, quem estiver no eirado não desça. Mais lá na frente, não sei se nessa unidade ou na próxima unidade, nós vamos estar falando sobre esse eirado e por que é que Jesus falou a respeito disso daí. Então essa ceia era de primordial importância. Então o pão era um dos principais ingredientes. Na mesa, ela sempre tinha esse pão, tinha uvas também, que eram uma das principais especiarias que se utilizava em cima para fazer esta ceia aí. Inclusive, quando a gente vai participar da ceia do Senhor, é um ingrediente indispensável, pão e vinho, como era indispensável também no convívio diário aí do povo judeu, este vinho, esta uva e este pão. Inclusive, naquela época utilizava-se muito pouco. As bacias, por exemplo, eram ali de barro e o interessante é que não utilizava como nós utilizamos hoje, talheres e tudo mais, pratos separados, não. Todo mundo comia junto em uma só panela. É por isso que quando o Senhor Jesus disse assim, olha, aquele a quem eu der o bocado molhado, então como era que era feito isso? Por isso que o processo de higienização era muito importante. Jamais um pai de família, jamais um visitante chegava em uma casa em que ele não tivesse que lavar as suas mãos, lavar os seus pés. Aquele ritual do Senhor Jesus de lava-pés demonstra o quanto que eles tinham zelo e cuidado. E os israelitas eram extremamente rigorosos com a questão da hospitalidade. Eles cuidavam muito bem do seu hóspede. Era quase como que se fosse um hotel. Então eles gostavam desta questão da reunião familiar, reunir os amigos para cear. Essa era a mais importante refeição. Lembre-se disso, se houver qualquer questão de prova, não esqueça, a principal refeição dos judeus era essa, a ceia. Existia todo um ritual, toda uma preparação. Então este pão era colocado dentro, como que se fosse uma sopa ali, eles iam lá e todos mergulhavam aquele pão ali com as mãos devidamente higienizada e assim eles participavam aí desta maravilhosa ceia. Uma outra questão aí importante, na página 67 do seu livro, vão acompanhando aí, é sobre as festas judaicas. As festas judaicas, talvez não vai dar tempo para nós acelerarmos aqui, mas a principal delas aí que nós precisamos entender, a Páscoa, por exemplo. A Páscoa ela era feita uma festividade que não poderia ser desassociada de mais duas. A festa dos tabernáculos, que era junto com esta festa aqui, a festa dos pães.